Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos revisar os gráficos das funções exponenciais e animá-los com seus principais parâmetros. Então vamos lá. Iniciamos aqui com uma função exponencial mais clássica, ok? 2 elevado a x. Então nós temos aqui algumas características, certo? Agora a nossa variável ela se encontra no expoente e a base é um número real, ou entre 0 e 1, ou maior do que 1. Eu poderia digitar aqui várias outras funções exponenciais. Para a base igual a 4, 4 elevado a x, certo? E nós teríamos aqui duas funções com a base maior do que 1. As duas são funções exponenciais crescentes. Então, uma de suas características é que não importa qual seja o valor de sua base, quando x igual a 0, a imagem será sempre 1, ok? Estamos analisando aqui para as bases maiores do que 1. E ao aumentarmos o x, vai ocorrer uma explosão de suas imagens, enquanto que para os valores negativos de x, nós vamos diminuindo os valores de x, nós temos que a base elevada a um número negativo, aí propriedades de potências, nós teremos 1 sobre o mesmo valor elevado ao expoente positivo. Então, quanto menor o valor de x, nós vamos ter aqui 1 sobre 4, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 4 ao cubo. Nós temos uma fração com o numerador 1 e o denominador está aumentando. Então, essa fração vai tender a 0. E, de fato, repare que para alguns valores negativos de x, conforme os valores de x vão diminuindo, as imagens, ok, elas se aproximam de 0. Basta analisar aqui no gráfico. Podemos também comparar, para a gente melhor entender a função exponencial, com uma função polinomial do primeiro grau. Vamos pegar aqui a função y igual a 3x mais 1. Então, em algumas situações do nosso dia a dia, os crescimentos são proporcionais, né? Eles sempre podem ser analisado como uma função polinomial do primeiro grau. Quando você vai ao mercado fazer as suas compras, dependendo do produto, do alimento que você for comprar, na grande maioria dos casos, se não tiver uma promoção, você vai comprar e vai pagar de forma proporcional ao que você está adquirindo, certo? Cada vez que nós avançamos uma unidade no eixo X, as nossas imagens avançam 3 unidades no eixo Y. Para x igual a 0, y igual a 1, para x igual a 1, y igual a 4, para x igual a 2, y igual a 7, e assim sucessivamente. Ainda nós temos aqui as imagens crescendo de forma proporcional ao avanço do x, ok? Nós temos aqui uma taxa constante, certo? De variação dessa função. A taxa é sempre 3, ok? Então, para cada unidade que avançamos no eixo X, as imagens estão aumentando 3 unidades. Então, proporcional, linear, neste contexto, são palavras sinônimas. Veja que isso não acontece com a função exponencial. Nesse primeiro momento, as imagens da função exponencial elas são até menores do que a função linear, certo? Só que repare que a cada unidade que nós avançamos no domínio, as minhas imagens estão dobrando. Para x igual a 1, a minha imagem é 2. Para x igual a 2, a minha imagem já é 4. Para x igual a 3, a minha imagem já vai ser 8. E até esse momento, as imagens da minha função exponencial ainda são menores do que as imagens da função linear. Mas repare que logo, logo, ocorre uma explosão. As imagens das funções exponenciais, elas ultrapassam as imagens da função linear, ok? Então, veja que essa reta verde, coloquei aqui verde, deixa eu me afastar aqui só um pouquinho, uma de suas características da função exponencial é que depois de um determinado período do seu domínio, que pode ser inclusive tempo, ocorre um estouro nas suas imagens. E as aplicações mais clássicas aparecem no mercado financeiro, juros compostos, propagação de bactérias, propagação de vírus,
crescimento populacional, e são todas características de funções exponenciais, né? São problemas modelados por funções exponenciais. O decaimento radioativo na química. Então nós temos várias aplicações. Tudo bem até aqui, pessoal?